Olá, começa agora o JBR News e hoje vamos levar para você as definições que acontecem na capital federal num clima ainda um pouco tenso. Rodolfo, estamos aí, a expectativa era que o presidente eleito chegasse a Brasília ontem, né, Luiz Inácio Lula da Silva, também a expectativa que o presidente em exercício Jair Bolsonaro se manifestasse, nenhuma coisa nem outra aconteceu. E enquanto não acontece, muitas movimentações, algumas até um pouco preocupantes, acontecem no resto do país, né, Rodolfo? O que a gente pode falar para quem está do outro lado, o que está acontecendo? Pois é, então, algumas pessoas estão preocupadas com isso, né? Há um certo clima de tensão, Alexandre, embora ninguém acredite em virada de jogo, golpe, esse tipo de coisa, mas há uma tensão muito forte porque realmente existe um determinado um setor do bolsonarismo, né, dos eleitores que votaram no Bolsonaro, que não se conformam com o resultado da eleição, né, e estão fazendo manifestações pelo país. Essas manifestações se agravam em termos de violência, já aconteceram casos de violência em bloqueios, né, nas rodovias Mato pelo Grosso, país. inclusive, esse final de semana, troca de tiros, enfim, uma situação realmente preocupante. Isso acontece, tem os acampamentos na frente de quartéis, né? Fora barracas em São Paulo, Rio de Janeiro, Sim, várias capitais do Brasil estão com essas concentrações. com essas concentrações, né? Hoje está previsto que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entregue ao TSE, ele falou que ia entregar ao Tribunal Superior Eleitoral um documento, né, que contesta o resultado da eleição por conta aí de um determinado número de urnas mais antigas, que segundo ele não haveria possibilidade de comprovação do Seria resultado. a justificativa para uma contestação da eleição. Do resultado da eleição. Então tudo isso somado gera esse clima de tensão. O presidente eleito Lula tem sido instado aí por algumas figuras aí à sua volta a tentar mais rapidamente definir o nome do ministro da Defesa. Para ver se com isso ele diminui, ele arrefece esse clima todo. Agora, se o Lula já tem o nome do ministro da Defesa, não falou para ninguém, porque ninguém tem essa informação de que já haveria ali um nome fechado. Existem várias cogitações, mas nenhuma delas ali parece fechada. Então, não se sabe. E por outro lado, além disso, o Lula fez uma cirurgia na garganta e ele deverá vir a Brasília, mas ele está sendo aconselhado pelos médicos a não falar. Então tem toda essa situação aí que pode não fazer com que as coisas avancem como se gostaria essa semana, né, Alexandre? Além da gente ter esse fato que você lembra bem, são dois presidentes acamados, né? O presidente Exatamente. que entrará e o presidente que sairá. Mas o que acontece é o seguinte, aqui em Brasília a gente conversa com muitas pessoas, eu tenho algumas boas fontes do meio militar, eu não vejo nenhum clima com relação à reversão do resultado. Agora, o que pode acontecer, e isso eu acho que é parte do jogo, é causar instabilidade. Isso. Ou seja, quanto mais instabilidade, mais provocação para quem? Para o Congresso Nacional. Porque eu não vejo dentro do Congresso Nacional clima para reversão do quadro atual, até porque quem mais vai perder com relação justamente ao poder no sistema democrático que impede que o presidente eleito tome posse é o próprio Congresso. Claro, você veja o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir o caso, ou o TSE, já demonstrou claramente que por esse caminho não vai. Então essa questão de reversão, eu acho dificilmente que acontece. E os militares não estão propensos, mas como você disse, a instabilidade na rua gera o climão. Eu acho que a ideia, e realmente eu acho que parte das pessoas pensa assim mesmo, Alexandre, é criar um climão de instabilidade que, se ficar muito forte, pode fazer com que algum tipo, né, de intervenção
para resolver essa coisa se dê. Então parece que é um pouco isso que está no plano mesmo. Então vamos esperar que as definições aconteçam aqui de Brasília. A gente diariamente está conversando com todo mundo, inclusive Rodolfo Lago já virou um habitué do CCBB, lugar onde mais acontecem notícias políticas da capital federal, e a gente estará aqui sempre para levar para você a melhor informação. Agradecemos a sua audiência, nós, Imagem e Credibilidade. E agradecemos também o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília.